Fala pessoal, estamos chegando com mais uma live, mais uma entrevista completa dos bate-papos especialíssimos que temos feito no Instagram do motorsport.com. Hoje é a vez de Ricardo Zonta, ex-piloto da Fórmula 1, ganhou em diversas categorias pelas quais competiu, mas na Fórmula 1 teve uma trajetória bastante ali entroncada, com casos bastante marcantes. Por exemplo, uma relação agitada com Jacques Villeneuve, e o empresário deles, lembram do Craig Pollock? Isso mesmo, tem história sobre isso e muito mais. Antes da gente dar play nessa entrevista com o Ricardo Zonta, eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like. Agora sim, fala Zonta. Ô Zonta, vamos bater um papo legal. Essas lives aqui do motorsport.com têm ficado muito boas, pessoal contando histórias muito diferentes que fogem um pouquinho do tradicional. Já queria pedir até para o pessoal que está conosco nessa live mandar perguntas para o Zonta. A gente vai apertar o homem hoje. Zonta, antes da gente falar, vamos contar meio que uma cronologia. Você está em Curitiba, certo? Certo, estou em Curitiba. Você é curitibano? Nasceu em Curitiba? Sim, eu nasci, sou de Curitiba. Minha família, falar a verdade, meu pai nasceu em Umbará, um bairro bem italiano, bem tradicional aqui de italianos, né? E até hoje ele mora lá. Zonta, você começou a andar de kart com que idade? Minha primeira experiência no kart foi com 11 anos de idade e até por sorte, né, ganhei a minha primeira corrida. Então aí foi meu ânimo para dar sequência. Show, que legal. Foi aí mesmo, em Curitiba? Foi aqui em Curitiba, foi dentro de um campo de hoje é o Paraná Clube, né? E fizeram umas gincanas em volta do campo de futebol e tinha lá vários pilotos e tal, e acabou juntando aí a categoria Júnior, que andava com a Júnior, e a outra categoria, e eu acabei ganhando na geral. O do Paraná Clube é o Dorival de Brito, é isso? Ou Vila Capanema? Vila Capanema, não sei Capanema. se é o nome. Não sei. Vila Capanema. Vila Capanema. E quando é que você começou a sair de Curitiba para correr em outro lugar, correr em São Paulo? Ou não chegou a fazer um kart muito intenso no Brasil, já foi para fora? Como é que foi? Então, eu nunca levei a sério o kart, né? Porque o que acontecia? Eu tinha que estudar e fiz o campeonato curitibano em 87, com 11 anos de idade. Fui vice-campeão. O Henrique Bernoldi foi o campeão naquele ano. E depois disso fui fazer o Campeonato Paranaense, que eu fui campeão também. E aí eu reprovei na escola, né? E acabou que meu pai me tirou do kart por 2 anos. Eu fiquei sem correr de kart, de castigo, né? Que eu precisava melhorar os estudos e tal. E o kart ficou como um hobby ali. Enquanto não fosse passar o meu castigo, eu não podia voltar. Quando eu voltei, comecei a fazer algumas corridas só por brincadeira e tal. E fui fazer algumas corridas em São Paulo. Isso já era 92, por aí, 91, 92. Mas nunca fiz um campeonato sério de kart em São Paulo, nem em brasileiro. Nunca participei. Tem bastante gente já mandando pergunta. Tem uma do JP Borges. Eu vou ler depois, JP, porque é de estoque. Então eu vou avançando, mas eu estou anotando aqui. Que pergunta do Bruno Batista. Mas você contou uma história que eu já não sabia. Tomou bomba na escola. O que te reprovou? Que série que era, Zonta? Era a 5ª série, cara. Reprovei a 5ª série. E qual que era o carne de pescoço para você? Era história, geografia, matemática? Onde é que a coisa empenou? Português, cara. Língua portuguesa. Aquele negócio que é preguiçoso mesmo. Eu ia muito bem em matemática, ia bem em várias coisas, mas português eu... Fica tranquilo, ninguém vai reparar se você cometer algum erro de português na entrevista, tá, Zonta? Acho que tá tudo entre amigos. Pô, que interessante isso. Então quer dizer que você repetiu, seu pai te deixou longe dos karts 2 anos. 2 anos de castigo. Pô, Veja aí, ó, é rigoroso o negócio aqui, viu? Sim, não, e parando para pensar, a gente tá falando de um período bem grande, assim. Pensar que você correu de Fórmula 1 tendo 2 anos parado, numa época não é que foi parado com 6 anos, parado com 12, 13, é isso? 13, por aí, 12, 13.
E aí, como é que foi a hora que você falou, pai, na boa, já passei de português, já tô conjugando o verbo direitinho, deixa eu andar, pô. Como é que foi? Eu nem lembro da época, cara. Só sei que, do mesmo jeito que eu estava indo na escola, eu estava participando aqui dos negócios da empresa, né? Eu tava toda a parte da tarde, todos os dias eu tinha que vir para a empresa, fazer estágio em cada setor da empresa, da loja de supermercado, padaria, açougue, carregar caixa, levar carrinho, colocar produtos em sacola, fazer estágio dentro do próprio CD nosso, no escritório. Então foi assim uma época que acabei até esquecendo das corridas, né? Claro que eu tinha alguns amigos que estavam nas corridas e aí eu comecei a ter vontade de voltar de novo. E aí foi que eu consegui convencer meu pai, né, que era o pai do Cecílio, a me incentivar de novo a voltar ao kart. Pô, resposta legal, cara. Nesse negócio de você ajudar, você tá falando aí também, 13, 14 anos nesses estágios, vamos dizer assim, dessa parte mais perrengue, mais dura mesmo, que muita gente não valoriza o trabalho, né? Não você que vive do setor, mas assim, quem vai ao mercado às vezes não dá valor pro cara que tá ali colocando, empilhando, limpando e tal. Qual a parte que você gostava mais? Nessa parte de mercado? Qual era a parte que você, pô, maneiro, tô aqui no açougue, pô, tô aqui na padaria. Qual que era a parte que você gostava mais? Cara, então, são setores diferentes, né? Por exemplo, o açougue. Eu trabalhava lá atrás do açougue, nunca no atendimento. Porque para eu não aparecer, para não saberem quem eu era, né? O pessoal que vinha comprar não sabia que um dos proprietários estava trabalhando. Então eu trabalhava atrás. E o açougue, eu desossava a carne, eu sabia diferenciar onde estava o corte de cada carne, pesar, era mais rústico do que é hoje, né? Era totalmente diferente. Mas era uma coisa totalmente diferente do que alguém pode imaginar. Então, naquela época, eu fui padeiro, fazia pão, fazia bolo, sabia fazer a receita, a quantidade para fazer um pão, o que ia, né? Hoje em dia vem a fórmula toda pronta, coloca lá e faz. Não estou tirando mérito do padeiro, mas mudou bastante, né? Mas um dos lugares mais legais era levar as compras até o carro do cliente, né? E aí eles davam uma gorjetinha ali, então a gorjeta ali de alguns centavos, uma moedinha, alguma coisa, e ia colocando ali no bolso. Então isso era... Que história legal, cara. Eu não sabia disso e parabéns, acho, pro seu pai, porque para preparar um filho para assumir um negócio, não adianta só botar na cadeira ali em cima, né? Tem que saber de tudo, né? Isso quer dizer que se eu te chamar para um churrasco e falar, olha só que picanha, você bate o olho e fala, picanha, escambau, isso é alcatra? Colchão duro. Pô, muito bom, Zonta. Eu até faria uma entrevista longa nesse aí, mas daqui a pouco eu vou acabar a live e eu vou voltar para corrida. Aí não, mas deixa eu só termina. Eu tenho sobrinhos que trabalham aqui na empresa, e meus sobrinhos fazem estágio na empresa. Então, eu tenho um sobrinho que está no marketing, outro está na logística, outro está lá no CD, que é onde fica toda a nossa mercadoria aqui nessas lojas. Então, eles estão nesse processo de pegar a experiência e conhecer a própria empresa. Sim, sem dúvida. Muito legal. Você tem uma filha, né, pequenininha? É filha? Eu tenho a Maria Eduarda, de 4 anos, e o Nicolas, que está com 8 meses. Daqui a pouco mete os dois aí também. Boa! Já vai. E aí você voltou a correr. Em que momento que a coisa ficou séria, Zonta? Você começou a correr e falou, pô, eu não sou ruim nisso aqui não, eu levo o jeito. Então, eu corri de kart, daí corri de Voyage, Gol, aqui no Regional do Paranaense, que eu queria muito andar de carro com marcha, né? E aí eu me espelhava muito no Tarso Marques, é um grande esportista e tal, e eu me espelhava muito nele, porque ele estava sempre um ano na minha frente. E ele estava na Fórmula Chevrolet naquele ano, de 93, e era meu sonho, era 92, eu acho que estava. Era meu sonho andar num carro daqueles. E aí, como a gente andava sempre juntos e tal, ele falou, vai lá, faz um treino, né? Faz um treino. Só que esse treino aí acabou me motivando para fazer um campeonato de Fórmula Chevrolet, que foi em 93. Eu corri pela Action Power.
E foi um ano legal, porque eu corria com o Marcelo Tedesco, que já tinha experiência na categoria, que era meu primeiro de equipe. Corria Rubem Fontes, corria vários pilotos, né? E eu estava andando sempre entre os 5 primeiros. Fiz pole, sabe, andei muito bem. E aí meio que mostrou que era um negócio que eu queria mesmo, né? Então eu acabei convencendo meu pai. Na época ali, é claro que ele me apoiou, me bancou. Já era um valor alto para começar a correr, para correr. E aí, depois da Fórmula Chevrolet, eu fui para a Fórmula 3. Só que na Fórmula 3, que era um dos campeonatos mais tops do Brasil naquela época, que largava mais de 20 carros, a gente tinha um orçamento X e não queria gastar mais do que aquilo. E acabou optando por uma equipe caseira, que era com o Pedro Mufato. E o carro quebrava muito, sabe? Não conseguia trabalhar e demonstrar meu trabalho. Chegava na pista e quebrava. Não tinha resultados interessantes, né? E ali foi meio que o ponto de interrogação. Será que não é para ser? Porque não está tendo resultado, o carro só quebra, a gente está gastando muito. E gastar para não ter resultado é melhor parar, né? Melhor ir trabalhar na empresa e largar a mão de alguns minutos. E aí, no final do ano, o Augusto Cesário fez uma proposta para mim, que era a equipe top, o Cristiano da Mata corria com ele em 94, e foram campeões, e ele me fez uma proposta, vem correr para cá, e com a tua experiência, com o teu arrojo, eu acho que a gente vai fazer um bom trabalho. E aí, a verba era o dobro do que eu gastava, né? E eu fechei um contrato com ele e tal, de risco. Eu falei, se eu tiver a verba até a metade do campeonato, beleza, senão eu paro na metade do campeonato, porque eu não tenho mais do que isso. E já na primeira corrida eu ganhei. Foi uma corrida, um ano que tinha 13 etapas, eu ganhei 9 etapas. Uhum. E por sorte, no meio do campeonato, onde estava acabando o meu patrocínio, que era da parte do meu pai, chegou uma petroleira e investiu na categoria, investiu no meu carro. Foi aonde alavancou o final para eu terminar o campeonato. Fui campeão com 3 corridas de antecedência. Era um campeonato da Fórmula 3 sul-americana que corria tanto aqui no Brasil como na Argentina, então era um campeonato muito forte. E essa petroleira me levou para a Europa. Foi a diferença de tudo para me levar embora, para correr na Europa, na Fórmula 3000 e a Fórmula 2 hoje. Você quando correu na Fórmula 3000, estamos falando de que ano mais ou menos, Onta? 97? 97 em 96 eu entrei na Fórmula 3000. Tá. Né? Eu tive 2 vitórias e terminei em terceiro campeonato. Quarto, vai um ponto do terceiro. E aí eu fui para a Supernova, que era a equipe melhor que tinha, e eu fui campeão em 97. Daqui a pouco pergunta da galera. O Vicente Esfera está aqui, José Mário Dias com um tópico importante que está na minha lista de perguntas para você. Mais 97 você ganhou a Fórmula 3000, que é o que você falou, era o supra-sumo ali, pré-Fórmula 1. Aquilo ali já começou, Fórmula 1 já começou a crescer o olho em vocês, Onta? Tipo, tinha gente batendo na sua porta? Quando eu estava em 96, meu primeiro ano na Fórmula 3000 lá, e eu estava andando bem, mesmo com uma equipe média, eu tive... Já na minha primeira corrida no circuito de rua, que foi pole, né, que chama, eu cheguei em terceiro. Claro, eu larguei em 12º, me mantive na pista, tal, uma corrida de 1h30 de corrida quase. Vários carros bateram tal, e eu consegui me manter na pista, cheguei no pódio. E ali já foi um diferencial para mim, sabe? Chamou a atenção de muita gente. Foi aonde a Mercedes, a AMG, me fez um convite para fazer uma corrida de ITC, que chamava DTM, de ITC, né? Que era as Mercedes, Audis que corriam, e eu corri de Mercedes em Nürburgring, no lugar do Magnussen, que ele foi correr de McLaren na época,
uma corrida lá que algum piloto ficou fora e ele teve que substituir e me chamaram para substituir ele na DTM, na ITC. E aí começou primeiro o contato com as equipes grandes, com fábricas grandes, né? E aí também me surgiu um teste, isso já foi final de 96, começo de 97 com a Jordan. Ali foi o primeiro experiência que eu tive com um carro de Fórmula 1. Antes disso, eu nunca tinha nem chego perto de um carro de Fórmula 1. E você andou de Jordan, esse teste aí tem alguma história? Pescoço aguentou, não aguentou? Como foi? Então, uma das coisas mais interessantes foi que o teste era em Silverstone. Porra. E aquele negócio, barulho, né? Aquele motor 10 cilindros, era lindo de ouvir, né? Eu falei, vou fazer a primeira volta sem os plugs do ouvido, sem os foninhos, só para ouvir o barulho. Quem disse que aguenta? Não tinha como aguentar. Eu saí do box, dei uma volta, falei, voltei pro box, falei, não dá pra ir sem um ouvido. Tava com um ouvido com os plugs e o outro sem. Eu tive que parar para colocar o plug no outro, porque não tinha como aguentar. E aí, o barulho dentro do carro é muito alto. Então, foi a primeira experiência e uma coisa que acabou não sendo positiva para mim é não usar o plug. Esse teste era um teste sem compromisso ou já podia haver alguma coisa com a Jordan ali? Então, eles queriam... O primeiro teste meu já foi com os pneus grooves. Aqueles pneus arranhaduras, sabe? Sim. Então, foi o primeiro que o carro de Fórmula 1 andou com pneu. Era pneu Goodyear na época. E já estava fazendo o desenvolvimento para aquele pneu. E eles chamaram eu para fazer esse primeiro treino. Legal. Queira ou não queira, mesmo sendo só uma experiência, mas já foi um dado para desenvolvimento dos pneus, entendeu? E eles acabaram me usando para isso. E isso foi muito bom para mim. Legal. E aí, em 1997 foi o ano que você ganhou a Fórmula 3000, que era realmente a Fórmula 2, o cara ganhou a Fórmula 3000. Em 97. Em 97. E aí começou a evoluir mais essa coisa de Fórmula 1, porque em 98 você ainda não guiou na Fórmula 1. Como é que foi do sentido político, de negociação, de se colocar ali na banda? Então, daí em 98, eu já tinha fechado o contrato com a McLaren para piloto de teste e reserva, né? Então, eu fiquei o ano todo testando o McLaren e indo em todas as corridas também da McLaren como piloto reserva. Então, foi um ano assim que eu aprendi bastante. Era um dos melhores carros que tinha na pista, né? 98, da McLaren. O carro que foi campeão, né? O Hakkinen foi campeão, primeiro título dele. Como que era isso? Assim, tinha o Hakkinen, tinha o Coulthard, tem o Ron Dennis, que é um dos maiores chefes da história da Fórmula 1, que não é um cara fácil. Como é que foi esse ano de McLaren? Tem alguma coisa legal alguma história? Meu pai conta muita história, porque meu pai ia em todas as corridas e todos os treinos que ele conseguia ir, ele ia, né? Então, tinha coisas que ele fazia assim, que era ir no final de semana de corrida, voltar no domingo à noite, porque eu estava na segunda-feira de manhã no trabalho aqui, e ia de novo no final de semana para assistir a próxima corrida. E ele conta, que teve uma corrida que eu estava testando, a McLaren me chamou, mandou eu testar lá em Manicus. Era para eu testar 2 dias, tipo terça e quarta. E eu no final de semana eu tinha corrida na Hungria, e GT1, né, Gran Turismo pela Mercedes. E a McLaren queria que eu testasse mais 2 dias, na quinta, né, e na sexta. E eu não podia, eu tinha corrida no final de semana. Eles me deixaram, arrumaram todo o esquema para um jatinho particular, tudo, para que eu terminasse os treinos e fosse direto para a pista. Então foi tudo assim, sabe? Tipo, eles estavam dando muita importância para o meu trabalho, para o desenvolvimento, tudo naquele ano. Então mostra, tipo isso que eles fizeram, mostrou que era uma coisa muito séria que estava acontecendo ali nos treinos e tal, para desenvolver o carro, e estava valendo a pena.
Legal, legal. O Zonta nessa passagem com a McLaren. Ron Dennis, tem alguma passagem com ele boa para contar? Olha, ruim não tem nada. Toda a experiência que eu tive com eles foi muito boa. Até eu teve uma aposta, porque a gente estava numa corrida, eu acho que era um hotel de fazenda, assim, que era uma corrida talvez Nürburgring ou Hockenheim, que era um hotel mais de fazenda. E a gente estava jantando todos juntos. E tava o pessoal da AMG e o pessoal da McLaren, que era o Ron Dennis e tal. E aí perguntaram, e aí, você vai conseguir ganhar o campeonato esse ano? Eu falei, eu vou, né? Mas, tipo, a gente faltava ainda umas 4 corridas do campeonato ainda em 98. E aí eu falei, quer apostar que eu vou ganhar esse campeonato? Falei pra ele brincando, né? Pro Ron Dennis? Ele falou, eu aposto. Daí me fala o que você quer. Daí eu falei, eu quero, na época, era uma Mercedes CL. Era um carro conversível, uma classe C. E ele falou, tá bom, se você ganhar o campeonato, eu te dou o carro. Né? E eu ganhei o campeonato. E ganhou o carro? Ganhei aqui aí quando terminou o campeonato e tal, ele falou, pode ir lá na Mercedes do Brasil, que o carro vai estar te esperando lá. E aí já tinha cor, tinha tudo certinho, tudo do jeito que a gente tinha combinado. Que legal. Isso com o Ron Dennis, né? Foi com o Ron Dennis. Pô, que legal. Pelo menos um homem de palavra, né? Foi um homem de palavra, foi mesmo. Aí vamos para 99. A BAR. Como é que surgiu a BAR na sua vida? Porque você estava ali conectado à McLaren, mas a McLaren ganha com o Hakkinen, pô, não vai mudar, tanto que eles ficaram anos com essa dupla. Digamos que você deu esse azar. Assim, foi uma época... A McLaren teve uma década de 90 meia bomba ali, com o Senna começando a década bem, depois afunda. Você chegou na hora que subiu, então... Até te faço uma pergunta. Alguma vez você ficou perto de andar? Tipo assim, alguma vez, putz, o Coulthard quase tem uma caganeira que eu andei, ou não? McLaren não. Então, em 97, quando eu aceitei não, pô, era uma proposta ótima. Recebi uma proposta da McLaren para ser piloto de teste com chance de correr. Meu contrato era de 3 anos com a McLaren, era 98, 99 e 2000 com a McLaren. E se um dos pilotos saíssem, não renovassem, eu era o piloto da vez. Em 97, o carro não era o carro que andava na frente. Era um carro que andava 10º, lembra? Era um carro não era muito rápido. Tanto que o Hakkinen ganha a primeira corrida dele na última de 97, que é a corrida do Villeneuve e o Schumacher, ele vai lá e ganha. E então, a chance deles não renovarem para 98 era grande, porque o carro não era, né, do jeito que eles esperavam. E em 98 foi a surpresa, porque o carro era o carro campeão, o carro que os dois andavam na frente, ganhavam corrida e foi primeiro e segundo no campeonato, eu acredito. E automaticamente eles renovaram para 99. E aí o que aconteceu? Eu ia ficar mais um ano de teste, eu já estava em 98. Mais um ano de 99 de teste, veio uma proposta, a equipe BAR entrando na Fórmula 1, eles precisavam de um piloto brasileiro, por causa do patrocinador, né, na época. E Quem era? Era a 555, né, a Lucky Strike. Tá. E eles queriam fazer alguma coisa assim, Souza Cruz, né? Souza Cruz, isso. E aí eles queriam o piloto para ter algum vínculo e tal. E eu tava na vez. E não pensei 2 vezes. A McLaren me emprestou para a BAR, né? Quem pagou meu salário foi a BAR nesse ano. Então a McLaren não me pagou, só pagou a BAR. E chegou no final do ano, acho que ali, em 2000, já não tinha mais contrato com a McLaren, daí já tinha acabado. Foi isso. E aí é aquela coisa, assim, a BR pode não ter sido a melhor coisa na sua vida, mas ficou claro depois que na McLaren não aconteceria nada, porque Coulthard e Hakkinen de fato ficaram anos. Ali o Hakkinen aposentou McLaren, e tal, mas falando de BAR. A BAR, em que momento você percebeu que o Villeneuve vai encher o saco?
Cara, no começo foi muito bom, porque a gente foi testar na África do Sul, né? Ficou lá, acho que uma semana testando o carro, tudo. Ele parecia bastante amigável, assim, sabe? A gente saía para jantar, era uma pessoa bem amigável, sabe? No começo, era bem legal. E quando começou o campeonato, no começo estava legal, depois teve algumas situações que eu percebi que ele puxava muito pro lado dele e acabou eu sem experiência, não sabendo aonde parecer com a cobrança, né, para a equipe, coisa assim, que acabava ficando quieto e aceitando algumas coisas. Foi aonde eu acabei perdendo espaço na equipe mesmo. Ele era sócio da equipe, Zonta? Você sabe disso? Ó, no papel não sei. O que eu sei é que o Craig Polo, que era o empresário dele, tinha uma participação na equipe de 20% e falavam que o Jaque, por exemplo, em vez da equipe pagar 100% do salário dele, ele tinha como uma participação na equipe, entendeu? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Mas eu nunca 100%, não sei te dizer, não. Ô Zonta, aquele ano foi um ano ruim, você não pontuou, mas 2000 foi um ano honesto e começa muito bem. Você é o 6º lugar na Austrália. Conta um pouquinho o que mudou na equipe, no carro, de um ano para o outro. De fato, era um carro melhor, nem era tanto assim, porque você pontuou 3 vezes, mas logo de cara, inclusive. Aqueles anos pontuava a partir de 6º lugar, né? Isso. Até 6º. Então, várias corridas eu terminei 7º, 8º, 9º e não pontuava. Hoje em dia estaria pontuando. Né? Então, no primeiro ano, 99, o carro quebrava muito, muito, muito. E todo mundo sabe que na corrida do Brasil, a segunda corrida minha, eu sofri um acidente na corrida de São Paulo, no treino antes do classificatório. E eu quebrei a perna. Isso. E isso acabou me atrapalhando muito dentro da equipe, porque eu fiquei 4 etapas. Eu só voltei na etapa do Canadá, que era quase metade do ano, quase. Você perdeu San Marino, você perdeu o Brasil, San Marino, Mônaco e Espanha. Isso me atrapalhou muito, porque eles contrataram o Mika Salo, que era muito amigo do Villeneuve. E o Villeneuve fez de tudo para manter ele lá dentro, sabe? E claro que eu, por contrato e tal, eu consegui retornar dentro da equipe. Só que, como os resultados não apareciam, o Salo também não teve resultados, mas, né, a experiência do Salo, tal, ele teve que chegar a cogitar de tirar eu e substituir pelo Salo. E ali era um ano que o carro quebrava muito. Tinha várias corridas que nos treinos estava testando e daqui a pouco quebrava a suspensão, a roda inteira saía voando, você batia. Várias batidas minhas foi passageiro, não foi porque eu estava abusando, foi porque quebrava a peça. Até mesmo a corrida do Brasil, que eu machuquei minha perna, eu estava indo pro box, não estava numa volta rápida, eu estava indo pro box. Na entrada do laranja, quebra minha suspensão esquerda aqui, traseira, e o carro roda para fora. Eu não rodei para dentro, entendeu? Então, ali eu me machuquei porque a suspensão traseira quebrou. Então, várias coisas que aconteceram durante a temporada, vários acidentes, até o acidente de Spa, né, que todo mundo fala, que os 2 carros da equipe bateram na mesma curva, na mesma classificação. E foram coisas que o carro não era tão confiável. Era um carro muito leve. A equipe fez um carro perfeito para peso-potência, mas não era um carro tão rápido e que qualquer acidente era fácil, né? Só antes de falar então de 2000, esses acidentes, tanto o Brasil quanto o Spa, bem forte a partida. São os piores da sua carreira ou teve algum pior, do ponto de vista de acidente, de dor? De dor, cara? Olha, os acidentes são por experiências, né? Que eu já tive vários. A dor, você é o pá, né? Que você para, assim, dá o G-força, né? Que dá aquela parada, assim. Isso é
é rápido, quando dá a batida, você sente. E, então, já tive vários. Um dos acidentes que mais me prejudicou assim, foi uma vez que eu bati de grandão, em 2008, em Daytona. Eu bati lateral do carro de protótipo e bati a cabeça. Vou falar agora, mas estou fugindo do assunto, né? Cada 1 minuto eu resetava. Eu esquecia o que estava acontecendo, o que tinha acontecido, entendeu? Eu só lembrava do dia anterior. Então, é a defesa do cérebro. Ele, como um machucado, ele fica se protegendo e resetava cada 1 minuto. Por exemplo, eu liguei para o meu pai para avisar que estava tudo bem umas 20 vezes. E eu não sabia que eu estava ligando de novo. Imagina como ele ficou, né? Preocupado. Não, ele... Você liga pra ele, ó, pai, tô tudo bem, beleza, filhão, se cuida, tá. 1 minuto, ó, pai, tô tudo bem, pô, na terceira vez falou, pô, ele não tá bem. Aí eu começava a conversa igual. E aí, pai, tá tudo bem? A praia tá boa? Tá chovendo aí? Ele fala que eu comecei todas as vezes que eu liguei pra ele igual, entendeu? Então, imagina, ele já tava super preocupado. Isso durou quanto tempo? Não, até a noite. Ah, tá. O dia inteiro, sabe? A parte da tarde inteira, quando eu dormia, uma dor de cabeça no dia seguinte, nossa. Daí passou, já não tinha mais nada. Fiz vários exames, foi só a defesa do cérebro mesmo. Voltando para 2000, que você foi sexto na Austrália e você foi 2 vezes sextos seguidos, Itália e Estados Unidos, no fim do ano. Qual foi o momento mais especial desses? Tem algum lance nesses pontos assim que foram meio que para lavar a alma, assim, de alguma história da corrida para contar? Olha, teve boas corridas, muito competitivas. Eu me lembro que em Indianápolis, que eu terminei em sexto também, o Irvine, no final da corrida, a gente ficou brigando a corrida inteira e tal, e eu consegui chegar em sexto. E ele chegou depois e falou, tava difícil acompanhar você e tal, não sei o que. Foi uma das coisas que representou muito para mim, porque eu estava numa fase de renovação, procurando contratos para 2001, e um piloto que já andou na Ferrari e tal, que estava na Jaguar naquele ano, falar uma coisa dessa é muito bom, né? Então, corridas como Monza, que a gente largou, eu fiquei com estratégia de 3 paradas, enquanto que os outros estavam para 2. Então, várias vezes eu cheguei a andar em terceiro, e na última parada de boxe, eu fiquei equalizado com todos e não conseguia passar o Alex Wurz, alguns pilotos, e acabou me prejudicando o resultado. O sexto lugar foi ótimo, mas a minha estratégia era para chegar entre os 4 primeiros. Entendeu? Então eu acabei perdendo 2 posições por ter saído do boxe na hora errada. Se tivesse saído na frente do Alex Wurz, eu teria ido mais para frente. Eu tenho mais perguntas para seguir, mas tem gente perguntando só para a história do carro do Ron Dennis. Você ainda tem ele? O que aconteceu com o carro? O pessoal está perguntando. Não tenho mais, não. Era um carro 98, acabou passando para frente. Passou para frente. Você foi sexto na Itália e sexto nos Estados Unidos, faltando 4 etapas. Naquele momento já estava claro que você não ficaria na BAR. Como é que estava a sua negociação para o ano seguinte? Então, o que aconteceu? Como a equipe esperava mais do que sextos lugares, né? Sextos lugares é bom, então tal, mas a equipe esperava mais. Então a renovação dentro da BR não ia acontecer de jeito nenhum, até mesmo por causa do Jacques. E o relacionamento com o Jacques foi um atrito muito grande na corrida de Hockenheim, quando eu e ele se tocamos, ele rodou e acabaram me dando uma advertência. A equipe acabou indo contra mim, contra a minha atitude, e acabou tendo um relacionamento ali que atrapalhou tudo, né? E era uma corrida que eu estava em terceiro ali quando começou a chover, com o pneu slick. Claro, eu não iria terminar em terceiro, porque com o pneu que eu estava e o Hakkinen estava vindo muito rápido, ele ia me passar com o pneu de chuva. Mas foi a corrida que o Rubinho ganhou com pneu de seca, né? Então foi
foi um dos acontecimentos ali que eu teria terminado a corrida em quarto, quinto também. Mas o relacionamento com a BR estava muito ruim já, depois dessa corrida, então não ia conseguir renovar mais. Mas só uma coisa. Nesse episódio, o Villeneuve foi tirar satisfação ou era a equipe que fazia isso? Não, ele não tirou nada, não falou nada. Ele só falou para a equipe que eu não deveria ter feito o que eu fiz. Tipo, deveria ter pedido permissão. Deveria ter avisado no rádio, eu vou passar nessa volta. Pô, ele errou, eu coloquei do lado. Quando eu estava na parte interna da pista, ele entrou. Tocou roda com roda e ele rodou. E até a própria FIA me deu um drive-thru, né? Até porque, pela reclamação da equipe, tudo acabou sendo bem ruim para todo mundo. E aí, você estava falando da negociação. BAR não ia ficar. Como é que foi pintar a Jordan? E aí, uma das coisas que, na época, o meu empresário falou, a gente não está tendo bons resultados assim tão expressivos, talvez a gente tenha que optar do lado financeiro, ficar um ano aí parado só de teste, como a Jordan ofereceu, que é a melhor opção, do que pegar uma equipe muito menor que a BAR no momento, que vai andar lá atrás mais ainda e vai só prejudicar para ir para frente. Foi por aí que a gente optou a Jordan, que foi pelo lado financeiro. Hoje, olhando, não precisava hora nenhuma ter pensado nesse lado. Não sei se seria o certo ir para uma equipe menor. Eu tinha a proposta, mas uma equipe menor você nunca sabe se você vai mostrar o teu desempenho, né? Então, medindo as coisas, é difícil falar hoje se foi para o lado certo ou para o lado errado. A Jordan naquela época teve um carro bom, me lembro você correu no Canadá, né? Aliás, eu não me lembro exatamente como é que... Eu lembro de uma história muito engraçada do Canadá, mas o Grande Prêmio do Canadá foi o recorde de brasileiros, foram 5, era Rubinho, Bernold, você, acho que Burt e Tarso, e você mesmo caiu de paraquedas. Tinha 6. Acho que chegou a 6. O Burt, eu, o Barrichello, o Cristiano da não, porque ele estava na... verdade. Não, 2002 o Cristiano. Não, o Cristiano não era o Cristiano. Eu vou ver. Mas tinha vários. Mas como é que foi aquilo? Eu não me lembro o que aconteceu pra você correr. Quem machucou? Como é que foi? Então, uma das opções da Jordan era porque o carro era bom, né? Era um carro que estava cada vez melhor. O relacionamento com o Ed Jordan era muito bom. E ele tinha proposto, vem como piloto de teste. E durante o ano a gente vai ver, numa dessa para 2002, você volta a correr. E aí eu estava fazendo muito bem os testes, estava desenvolvendo muito bem, estava valendo muito a pena para a equipe, comigo e tal. E o Frentzen começou a ter problema dentro da equipe, né? Chegou no Canadá, ele... eu começo a rir porque... Na sexta-feira, antes de ir para a pista, eu fui sair do hotel e quando descia dos degraus, eu estava saindo do hotel assim, um passarinho fez uma meleca, a meleca pingou na minha cabeça. Aí voltei pro hotel, tomei banho e tal, beleza, me arrumei de novo para ir para a pista. Aí chegou na pista e tal, o Frentzen, o primeiro treino, o segundo treino, ele vai lá e bateu. Bateu de ré e bateu a cabeça. E falou que não ia correr, né? Ele falou que não estava se sentindo bem, não ia correr. E aí me avisaram, amanhã no sábado, já é teu treino, você vai correr esse final de semana. Como eu era piloto de reserva. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Se não fosse os pingos do cocô do passarinho na minha cabeça, né? Não, e dizem que dá sorte. Dizem que cagada de passarinho dá sorte. Tá aí, ó. Prova. E aí eu ria, porque, né? Mas graças a Deus deu certo, né? E aí eu corri, o carro era muito bom, eu classifiquei, acho que em nono, é um carro bom, eu acho que eu classifiquei em nono. A corrida inteira eu estava entre os 5 primeiros,
E aí, no final da corrida, eu comecei a ter problema de freio. E o meu engenheiro, David Brown, falou, ó, começa a economizar o freio, passa o freio mais para a traseira e vem tentar terminar a corrida, né? Eu terminei em sétimo. Foi? Foi em sétimo. E eu estava muito bem. Eu estava brigando com o Hackney no começo da corrida, que ele estava na McLaren, com o Kimi também. A gente até se tocou, eu e o Kimi. Então a gente estava ali eu estava no meio da corrida dos caras competitivos mesmo, né? E aí eu fui para a próxima corrida, que era a Hockenheim. Você foi sétimo, largou em 12º no grid. 12º. E o Trulli, que era o outro piloto da Jordan, terminou em 11º e ele teve problema de freio. Ele teve, e eu fui economizando. E o meu engenheiro avisou antes, falou, ó, vai economizando o freio, passa para a traseira para terminar. E como eu me percavi antes, eu consegui terminar a corrida num nível assim, com mais competitivo e outro diminuir mais. Mas, Honda, a corrida seguinte foi o GP da Europa. Teve Europa, França e Grã-Bretanha que você não correu, você corre na Alemanha. O Frentzen volta, esse ele volta. E a Alemanha você corre no lugar... Deixa eu ver aqui. Estou com os resultados na tela. Como é que foi esse da Alemanha? É Hockenheim, né? É, Hockenheim. Você corre, deixe-me ver. O Trulli corre, o Frentzen não corre. Não, eu corro Hockenheim. E aí, eu corro Hockenheim, o carro tinha um problema de diferencial muito grande lá, cara. A gente não conseguia acertar o carro. Toda a entrada de curva, o carro já saía de traseira, porque o diferencial não segurava a entrada. E foi um final de semana muito difícil, sabe? Os dois carros andando muito mal. E eu me lembro que depois eu não sigo na equipe, porque o Alesi vem para a equipe. Né? Ele sai da Prost e entra na Jordan. E me substitui, eu fico como piloto reserva de novo. E acabo terminando o ano ali como piloto reserva e o Alesi termina o campeonato na Jordan. Aí, Zonta, 2002, 2003, você não tem uma experiência de Fórmula 1. Eu não me lembro exatamente o que aconteceu, mas a minha pergunta é, você achou que ali a sua história na Fórmula 1 tinha acabado ou não? Aí, como eu segui piloto de teste e reserva pro final do campeonato, eu meio que dei aquela, sabe, não, o ano que vem, 2002, ficar só testando, não tô afim. Eu quero correr, quero me disputar, quero, né? E aí, eu tinha eu recebi uma proposta da World Series, né, para fazer o campeonato. E, paralelo, eu podia fazer alguns testes de Fórmula 1 e tal, mas sem compromisso de ir em todas as corridas de Fórmula 1. Porque as viagens eram muitas viagens, sabe? Eu não tinha mais tempo para voltar para o Brasil, para ver minha família, não tinha mais tempo. E acabei optando por esse campeonato da World Series, que era um campeonato mais tranquilo, assim, de poucas etapas. Acho que era 12 etapas ou 14 etapas. E onde eu fui campeão também, né? E no final do ano, como eu corri, tive resultados bons, começou a ter relacionamento de novo com as equipes grandes de Fórmula 1 para voltar para a Fórmula 1 para testar. Né, aqui, recebendo proposta, volta a testar e tal. Só que nesse caso, eu recebi um convite para fazer o teste na Newman Haas, para correr na Newman Haas. E eu fui para lá e fiz o teste. Com a opção de correr em 2003 na Indy, né, na Newman Haas. Só que a vaga era eu e o Sebastian Bourdais, né? E uma das coisas que não me convencia daquele campeonato era os ovais. Então eu tinha muito medo de correr em oval, porque as batidas são muito fortes, né? E machucar, coisa assim. E acabei não aceitando assim, o convite, né? Não chegou a uma conclusão, seria ser eu ou ele. Acabou que ele foi e eu não forcei, né? Não falei, eu quero, não era nenhum. E foi onde eu bati na porta da Toyota, né? Que eu tinha um relacionamento bom lá com o Ove Anderson, que já faleceu. E ele falou, não, eu tenho interesse em você, tal, a gente quer que você venha aqui vamos fazer um contrato. E foi um contrato de 3 anos, né?
e com chance de voltar a correr, tudo, numa equipe que tinha uma projeção de crescimento, de crescer, né, de tudo. E eu aceitei, acabou ficando lá por 4, 5 anos. Eu quero até falar sobre o Toyota com você, porque Toyota é isso, tinha uma mega fábrica lá em Colônia, na Alemanha, tinha um túnel de vento que diziam, nunca vi, mas relatavam que era ótimo, tinha uma Toyota por trás. E quando eu estreiei, eu conversei com o Pisoni na última sexta, porque a minha estreia fora do Brasil, eu tinha feito GP do Brasil, mas a minha estreia foi o GP da Bélgica 2004, que foi quando o Schumacher foi heptacampeão mundial. E você tinha corrido na Hungria, porque o Ralf se machuca. Acho que foi o Ralf, né? Foi o Ralf? Acho que foi. Aí você corre na Hungria, se abandona, e aí você é 10º na Bélgica, mas é uma posição ilusória esse 10º, porque eu conversei com o Pisoni, inclusive, aquela corrida teve um momento que o Pisoni era 3º, os 4 brasileiros estavam no top 8. Era você, Rubinho, Massa e o Pisoni. O Rubinho depois terminou em 3º e o Massa em 4º, foi a melhor corrida dele na Sauber até. Falando nessa volta aí da Toyota em Spa, a gente teve um safety car, a gente estava na volta, faltava 2 voltas para terminar a corrida, tipo 8 km, 12 km por aí. Tava o Rubinho em 3º, eu em 4º, o Massa em 5º, né, e o Pisoni eu acho que já tinha quebrado. Já tinha. E a gente subiu, relargou os 3 carros, um embaixo do outro, no Rouge, para subir, o motor explodiu, faltando 2 voltas para o final e eu em 4º. Foi tão no finzinho que você ficou em 10º. Assim, você, no geral, fiquei em 10º. Então, por causa das voltas. E eu lembro da entrevista, você tá muito abatido no sentido de cacete. Porque assim, as pessoas vão lembrar que a performance foi boa, legal, mas o resultado se evapora. Assim, hoje em dia ninguém lembra. Então, o que é aquilo? Eu sei que o Si não joga. Puta, quando você para e pensa naquela corrida, o que aquele 4º lugar mudaria para vocês ontem? Mudaria muito. Como também qualquer pódio na Fórmula 1 teria mudado qualquer coisa da minha trajetória, né? Cheguei a beliscar vários pódios e vários resultados como esse da Spa, que era 4º, faltando 2 voltas para o final. E poderia até... porque essa corrida eu não estava substituindo ninguém, né, na Hungria. O Cristiano da Mata tinha saído da equipe. Foi isso. E eu estava correndo eu e o Trulli. Eu e o Panis. Isso aí. E a gente estava fazendo. Eu fiz as últimas 6 corridas do campeonato, que foi Hungria, foi China, foi Spa, Monza e Brasil. Brasil. E o Brasil foi a última, que foi o carro que está na minha casa. Aliás, conta, como é que esse carro foi parar na sua casa? Então, cara, hoje está lá na sala. Tá a mesa? Lá na minha casa. Você janta em cima dele? Quase, cara, tá quase. Mas as crianças ficam brincando ali, sabe? Cada pouco eu pego o Nicolas em cima da asa dianteira do carro pulando, quase. Mas foi legal, porque quando eu fechei o contrato com a Toyota, eu pedi, teria como eu ter um carro de Fórmula 1 Toyota? Eles falaram que não, porque enquanto a equipe existir, eles não poderiam ceder um carro ou vender o que fosse, porque para não copiar as peças, vai saber, né? Esse era o pensamento deles. E não estava no meu contrato nada, mas eu tinha uma palavra com as pessoas de lá, né? Eles sabiam que eu tinha interesse. Em 2008, 2012, eu acho que eu fui fazer uma corrida de GT em Spa, pela Lamborghini. Eles me mandaram um e-mail, quer passar por aqui e tal, que tinha uma brasileira lá, a Ana Bela, que era a secretária do diretor-geral lá. Passa por aqui para ver o carro, se você tiver interesse, a gente tem um carro aqui para você. Eu falei, fui lá ver, né? Daí ela falou, esse carro aqui e tal, tá disponível, se você quiser, a gente tem vários aqui, né? Esse aqui é o carro que você correu em 2004 na corrida de São Paulo, do Brasil. Se você tiver interesse, se for fazer, tem que fazer como doação para mandar para o Brasil.
porque se for um motor muito... A gente começou a ver o caminho da importação. E aí eu paguei todo o trâmite para chegar o carro até aqui. Então foi ali em 2012, 2013, que agora eu não me lembro o ano certo, mas por aí, 2012. Tá? Que legal. Zonta, o ano seguinte você continuou na Toyota, a dupla era Trulli e Ralph. Você teve quase uma chance de guiar, que foi quando o Ralph bateu em Indianápolis, naquela corrida do problema dos carros da Michelin. Eu lembro até de ter te entrevistado a caminho do grid, porque a imprensa em geral, o público, ninguém sabia o que ia acontecer. Foi um jogo político muito grande, o pessoal queria pôr uma chicane na curva, aí a Michelin cobrava aqui, a Bridgestone estava terrível aquele ano, não quis abrir mão porque era a chance de ganhar uma corrida e tal. Em que momento, você lembra em que momento ficou decidido que os pilotos de Michelin dariam a volta de aquecimento e entrariam no box? Foi no próprio domingo ou já no sábado? No sábado já tinha a grande hipótese de acontecer isso, né? Não ter a corrida. Então a Toyota, ela optou, falou o Jarno Trulli, você tem toda a chance de não correr amanhã. O que você quer fazer? Não, vamos fazer a pole. Vamos classificar sem combustível para fazer a pole e amanhã a gente vê. Né? Então eles optaram isso com o Jarno, foi essa a estratégia dele. E no meu caso, eu tinha o combustível normal, como todos os outros carros, que eu acho que optaram caso tivesse a corrida, né? Então foi isso. A decisão final foi no domingo, mas o Jarno já tinha colocado na cabeça que a estratégia seria essa para ele, na classificação. Uma pergunta besta, Zonta. Eu conversei com o Rubinho, conversei com o Massa, eu perguntava assim, quem é um cara que se você colocar na mesma mesa, dois caras, que não convida na mesma mesa que os caras vão se matar. E os dois não falavam sobre dois caras, os dois falavam sobre o mesmo, falavam, não chama o Ralph. Aí o Massa. Aí o Rubinho, não chama o Ralph. Eu falei, nem o Michael gostava do Ralph. O Ralph, você conviveu com ele, ele era mala? Cara, eu acho que o Ricardo Maurício pode responder melhor. Ele andava bastante com ele. Ah, é? O Ricardo Maurício. Não, a gente trabalhou junto, cara, não tive nenhum momento assim ruim com ele, sabe? Ele me respeitava muito bem. Era muito legal. Até era engraçado porque a gente dividia o motorhome da equipe nos treinos, era uma carreta e tal, só que tinha a parte dos motorhome, assim, que sofá e tal. E ele, na época, a gente estava na Espanha, em Jerez de la Frontera, nos primeiros treinos do ano, e ele comprou um cachorrinho, aqueles... parece pincher, mas é bem pequenininho, sabe? E pra mulher, pra esposa dele. E, o cachorro, cara, que fez de sujeira dentro do motorhome, era filhote, sabe aquele negócio assim, cara? E ele só gritava pro físio dele, venha limpar. O físio ia lá e limpava, sabe? Coisa que acontecia, assim. Mas eu nunca tive nenhum problema com ele. Várias vezes, uma pessoa legal para conversar, tal. Nunca falava sobre o irmão, nunca mesmo. Sério? Nunca ele falar sobre o Michael, nunca. Ele era muito fechado, o Ralph muito fechado, ele tinha só as pessoas próximas, ele não abria muito assim para outras pessoas, sabe? Então por isso que talvez julgassem ele como se fosse uma pessoa difícil, mas é porque ele buscava a privacidade dele mesmo. Em que momento você foi para a Renault para ser piloto de testes lá, Zonta? Aí em 2006 a gente estava com pneu, acho que Bridgestone, eu acho que é. Eu também acho. Que daí em 2007 mudou para uma marca só. Você isso aí. Sim. E eu testei muito pneu, muito em 2006. Eu fiz todo o desenvolvimento de pneu de chuva, pneu de seco. E aí a Renault foi campeã em 2006 e queria, em 2007, É. pegar experiência, pegar um pouco já do trabalho andado.
foi aonde eles me fizeram o convite para ir para a equipe da Renault em 2007 como piloto de teste. E fiz 2 dias de treino, acho que foi um dia em Barcelona e outro em Jerez. E o que aconteceu? Eles mudaram o regulamento. Não ia ter mais piloto de teste, não ia ter mais piloto reserva nas pistas. E acabou que eu não testei mais. Não aconteceu mais nada durante 2007 nenhum. Todo, né? 2007 não aconteceu mais nada. Eu acabei voltando para o Brasil e comecei na Stock Car. E eles continuaram pagando meu salário como se eu tivesse contratado. Você não pegou a época do Alonso lá? Não, o Alonso foi em 2006, né? Sim, você não pegou ele lá? Não, nada? Não. Certo. Tá. Ô Zonta, uma coisa que perguntaram. Essa é legal. Outro dia eu estava vendo Heroes, que é um documentário do motorsport.com, e tem lá o Mika Häkkinen. E ele descreve aquela ultrapassagem no Schumacher em Spa. E ele fala, o sotaque dele é muito bom, você conhece o Häkkinen? E ele fala, I was driving, and then I saw Ricardo Zonta. Ele fala assim, Ricardo Zonta. Cara, descreve do seu cockpit aquela ultrapassagem maluca. O Schumacher tava mandando o Häkkinen pra grama o tempo inteiro, o Häkkinen já puto. Aí ele viu você ali e falou, cara, essa é a chance. Ele vai por um lado, eu vou pelo outro. Tem um vácuo também ali do Zonta. Primeiro, você tinha visto o bandeira azul, do tipo, ó, tá vindo alguém. Você tava ligado que era o pau comendo ou não? Quando você viu, era um carro para cada lado. Então, era a última volta da corrida, né? Eu tava indo eles iam dar uma volta em cima da minha corrida, né? De mim. E eu recebi a bandeira azul lá em cima, quando terminava o Rouge. E eu não sabia que tava 2 carros brigando. A equipe não falou, ó, tá vindo 2 carros brigando pela liderança. Não era nenhuma, só sabia que tinha o líder, que era o Schumacher. A parte interna da pista estava molhada, porque tinha chovido na parte da manhã e estava secando a pista, assim. Então tinha o traçado, mas a parte bem interna estava várias linhas molhadas. Então eu mantive o carro no meio para não ir no molhado, ficar mais no meio assim e deixei o espaço certinho para passar um carro aqui do lado esquerdo. Eu vejo o carro do líder vindo e daqui a pouco olho vejo só um reflexo atrás assim, vamos falar, né, o raio da estrela, né, vindo pela direita. Aí eu falei, nossa, vou me manter aqui agora, né? Vou me mexer. Aí passa os 2. Então, o Häkkinen acabou pegando o vácuo do Schumacher, jogou para a direita, pegou o meu e conseguiu manter a velocidade. O Schumacher não conseguiu fechar ele para a tangência da curva para a direita, né? Então, foi crucial ali para o Häkkinen ganhar a corrida e... talvez a briga pelo campeonato foi mais puxada ali, né? Antes da Stock, só a última de internacional, perguntaram para você de Le Mans. Sua experiência em Le Mans, como é ganhar em Le Mans. Tem vários pilotos que falam que talvez a palavra não seja cagaço, mas talvez o maior impacto de algum momento da carreira tenha sido em Le Mans, alguma história. Le Mans é osso mesmo, é bravo aquele bicho? Le Mans é legal. É uma experiência muito boa. Em 2008, quando eu já estava fora da Fórmula 1, estava no Brasil correndo pela Stock Car e estava fazendo campeonatos como Le Mans, Daytona 24 horas, o campeonato de protótipo dos Estados Unidos, algumas corridas de GT também. Aí a Peugeot me chamou para fazer a corrida de 24 horas com um carro híbrido, né, que é o carro a diesel e tal. Um carro muito especial, né? E a gente... eram 3 carros na equipe. O meu carro era eu, o Frank Montani e o Christian Klien, né? Os 3 pilotos da Fórmula 1, né? E foi uma corrida, assim, fantástica. Acontece de tudo na corrida, entendeu? Até uma coisa assim, como experiência de piloto, o que acontece durante a corrida não tem como imaginar, entendeu? A gente chegou em terceiro, a gente estava liderando a corrida, e aí o Christian Klien rodou e encavalou o carro na última zebra, na última chicane, e perdemos uma volta da corrida.
e isso acabou não ajudando o nosso resultado. Acabou terminando em terceiro. Falando um pouco da corrida, você guia 2 ou 3 stints, cada stint é meia hora, 40 minutos. E eu me lembro que de madrugada, era umas 2 horas da manhã, me chamaram, ó, você é o próximo e tal. E entrei no carro. Quando eu entrei no carro, tava tudo seco, na frente do box e tal. Quando eu chego lá atrás, uma pista muito grande, né? 8 quilômetros. Quantos quilômetros são? É enorme a pista. E aí tava lá atrás, na floresta, que não tem iluminação nenhuma, uma chuva, mas uma chuva, que, cara, você não conseguia andar com meio acelerador. Aí eu falei pra equipe, ó, tá chovendo aqui, tá bem difícil de guiar e tal. Eles falaram, não, mas aqui tá seco. Não, mas aqui tá muito seco. Fui pro box. Colocaram intermediário. Saí. Cara, quando eu freiei na segunda gincane lá atrás, o carro já deu uma desgovernada, tal, aquaplanou. Falei, ó, não dá pra andar, tem que trocar de novo. Né? Aí eu parei, coloquei pneu de chuva e tal, continuei a minha noite. E outras coisas que acontecem, por exemplo, você tá no meio da madrugada e a pista é mais estreita do que o normal. Ele cabe 2 carros em alguns caminhos, assim, 2 carros folgados, mas 3 não. E aí você tá indo com várias categorias que correm, então a classe mais rápida vai a 350 por hora, que são esses protótipos que eu tava correndo. E os outros carros que andam a 250 estão no seu limite e estão brigando entre si, né? E os carros entre si lá, e um deles sem luz. Quando eu chego a 350, a 100 km mais rápido que o carro da frente, eu vejo o carro sem luz nenhuma na minha frente. Por sorte, não bati e tal, mas são coisas que acontecem. A neblina também, que dá no meio da noite, muito frio, às vezes faz um frio, cara, depois da chuva, dá aquele frio de madrugada. No carro, você sente o frio no carro. São muitas coisas que acontecem durante a corrida, sabe? E você não consegue dormir, são assim, é um final, ainda mais brigando por pódio, você fica naquela adrenalina, pô, que legal, não descansa, então são as 24 horas mais longas que tem, e quando você consegue terminar a corrida e subir no pódio é muito, muito legal. O pessoal falou que tá dando microfone. Eu vou mais perto aqui. Não, eu vou baixar um pouquinho o meu também, pode ser o meu próprio áudio. Tá. Valeu, Kellner, falando, depois digam se melhorou. Zonta Stock, o que tá faltando pro Zonta sentar o bico? Você ganhou tudo, cara. Falta ganhar estoque. Cara, o ano passado, 2018, na Stock, a gente estava trabalhando com o Marcos na equipe TMG, estava muito bem na equipe Shell. A gente ganhou várias corridas durante o ano. E a ideia, tudo que aconteceu, a gente trabalhou para 2019 ser um ano perfeito. E a gente não conseguiu fazer o carro funcionar do jeito que a gente queria. Não sei dizer aonde estavam os erros. Vários problemas de estratégia, vários problemas de mecânicos, sabe? Corridas que quebraram, que tinha grande chance na classificação de classificar entre os 4 primeiros, 5, e por um problema mecânico largar lá atrás, e na Stock Car largou lá atrás, você não tem chance nenhuma. Então foi um ano muito difícil 2019, a gente acabou optando para trocar de equipe, né? Queira ou não queira, as equipes fazem muita diferença dentro da Stock Car. A montagem do carro, o trabalho, a estratégia, tudo. E a gente optou pela uma das melhores equipes, que é a RCM, né? Que é a mesma equipe que está o Daniel Serra, o Ricardo Maurício, e para ter um resultado mais sério, né? Mais sério que eu digo, mais constante toda a corrida, para tentar disputar o título. E vou falar o que? Esse ano agora fica um ponto de interrogação, como que vai ser, né? Porque tudo que a gente apostou, tudo que a gente está sonhando
para esse ano, para conquistar. Fica um ponto de interrogação. Como que vai ser? Como que a gente vai conseguir chegar no final de semana de corrida, que vai ser bem puxado, não se sabe ainda quando e como. Mas vamos ser otimistas, vai ter que se dar certo esse ano, sim. Zonta, o seu maior momento é a corrida do milhão? Pela vitória do milhão, pela dificuldade que estava sendo tocar a equipe, aquele é, digamos assim, o seu êxtase no estoque? Olha, olhando hoje e estando nas equipes que eu tenho andado depois da RZ, né, que é a minha própria equipe, eu vejo que foi um erro muito grande eu ter montado a equipe para eu correr. Numa equipe que a gente precisava sempre ir atrás de patrocinador, muitas vezes acabava até tirando do bolso para conseguir terminar a temporada e acabava, como eu era dono e piloto, eu chegava no final de semana olhando coisas que um piloto não olha, sabe? E me atrapalhava demais. E 2013 foi um ano muito bom, né? Eu e o Tuquinha, a gente conseguiu vários bons resultados. A vitória da Corrida do Milhão na última etapa em São Paulo foi uma coisa onde eu me realizei como dono de equipe, como piloto. E ali foi muito legal, entendeu? Foi muito legal. Mas profissionalmente, aonde eu estou hoje, correndo com a Shell, como piloto profissional, como em equipes profissionais, grandes equipes, eu vejo que é bem diferente. Teria sido muito diferente se eu tivesse já entrado na Stock Car do jeito que eu estou hoje, sabe? Assim, uma equipe profissional mesmo, como piloto, trabalhando para ganhar corrida, não para fazer um negócio, como foi com a equipe RZ. Mais duas perguntas, para a gente encerrar, te agradecendo muito. A primeira, o lado bom da Stock. O que você olha? Com tudo que você já viu no mundo, você quase já andou de tudo, cara. Você fala, porra, isso na Stock é foda, é bom pra caramba. E o lado ruim? O lado que você fala, putz, seria tão melhor se fosse assim. Aproveitando, né? Esse ano a Stock Car faz 41 anos, né? E é muito legal. São poucos campeonatos que sobrevivem e conseguem manter um ritmo tão forte como é a Stock Car, né? Um nome tão forte, com equipes tão competitivas e pilotos tão competitivos. Desde quando eu corria no começo da minha carreira na Fórmula 1, eu sempre olhei a Stock Car com bons olhos. Tipo, uma categoria muito competitiva, os carros muito legais, aqueles Opala 6 cilindros, depois veio, né, os ômegas e veio as bolhas e tudo mais. Então eu sempre respeitei muito a categoria, né, é muito legal. E o que eu acho legal também é a competitividade. Uma das coisas que eu me assustei muito, que todo piloto que vem das corridas de fora do Brasil se assusta, é os toques. Tem alguns toques que não precisava, sabe? Assim, pilotos até experientes que fazem algumas coisas que você não se preocupam com o acidente que pode ocasionar aquele movimento de última hora, aquele risco que às vezes fazem na estocada. Outro lado legal é a competitividade, como eu já falei. Ganhar em casa no Brasil é muito legal. Carregar as marcas como a Concha Shell é muito legal também, porque é uma marca mundial que está no automobilismo faz muito tempo, que a gente sabe que o Ayrton Senna carregava a Concha, o Schumacher carregou a Concha. Então, fazer parte, né, é muito legal também. E Stock Car, para mim, hoje eu não penso em fazer outro campeonato. Eu acho que a Stock Car eu estou bem realizado correndo na Stock Car. Show de bola, João. Tem para encerrar, vou fazer um ping-pong. Eu vou jogar um nome para você. Você fala ou em uma palavra ou em uma frase, assim, sobre a pessoa. Não vai ter só furada, não. Vou começar até com um cara que você falou que é gente boa. Ed Jordan. Louco. Em que sentido?
Não, lembra das fantasias que ele aparecia na pista, o jeito que falava, era muita emoção, muita adrenalina. Tarso Marques. Um cara que eu me espelhei bastante. Jacques Villeneuve. É campeão mundial. Ralf Schumacher. Olha, a sombra do Michael. Mika Hakkinen. Boas lembranças, cara show de bola, cara muito legal. O Schumacher em si, Michael Schumacher. Michael, boas passagens com ele. Claro que na pista a gente teve vários atritos. Acabei uma corrida na Áustria tirando ele para fora da corrida na largada, que eu largava em quinto, ele largava em terceiro. E teve uma jogadinha ali de equipe entre o Rubinho e o Schumacher para um deixar a vez para o outro. Frearam antes, eu freiei e joguei ele para fora. Na freada da Áustria, em 2000. E aí ele foi para cima? Não, ele saiu fora da corrida, eu acabei atrapalhando o campeonato dele nessa corrida aí, que ele acabou saindo. Sim, mas ele não foi para cima de você depois? Não, mas sabia que é uma coisa que eu sabia que eu tinha atrapalhado ele, queira ou não queira, né? É coisa de corrida, mas perdeu uma pontuação importante. Mas, de outro lado, positivo, a gente fez nas festas de final de ano da Corrida das Estrelas. Nossa, me abraçava e era muito legal. Briatore. Pouco. Não tive muito relacionamento, não. Cristiano da Mata. Muito show. Pessoa brilhante, coração ótimo. Jarno Trulli. Também. Pessoa brilhante, coração puro. E é rápido, né? Opa. Barrichello, Rubinho. Rubinho, uma pessoa brilhante que tem sido muito importante para o automobilismo, para estocar, e que a gente vê aí como a criação dos filhos dele, como é legal e pode ajudar muito tanto o automobilismo como até mesmo as pessoas no Brasil, ele mostrando o que é certo e o que é errado. Eu não ia perguntar, mas perguntaram aqui. Alonso. Eu não ia perguntar, mas perguntaram aqui. Alonso, rápido. O cara que está fazendo falta na Fórmula 1. Deveria estar lá, sim. E é um piloto... Tocou aqui. Picotou na hora que você falou um piloto... Alô, Zonta? Cortou? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, pode falar. Tô. Então, não, vamos pro próximo. Faltam dois. Ron Dennis. Ron Dennis, como se disse, manteve a palavra, né? Cumpriu a palavra. E para fechar, o seu pai. Meu pai é uma pessoa que me ajudou muito, que me educou bastante, assim, ser rígido, focar no meu trabalho, focar nas coisas. A educação, é claro que é sempre muito importante, mas é uma pessoa que sempre está ali quando eu preciso para conversar e que eu me espelho muito dentro da empresa para evoluir, para trabalhar aqui dentro do supermercado também. Eu juro que era a última, mas aí Kellner falou assim, fala da aposta da Ruge. Eu não conheço essa história, cara. Vai ter que se despedir com essa. Então, eu acho que é o acidente dos dois carros, né? Do final de semana da corrida de 99. Então, todo mundo acha muito estranho por que os dois carros da equipe bateram, acham que era uma aposta, mas não foi. Foi porque a gente deixou o carro mais baixo possível, porque no resto da pista, uma pista longa como era o Pá, né, que era quase 8 km de pista lá, fazia muita diferença o carro baixo nas outras curvas,
Só que a Rouge era um problema fazer ela rápida. E a gente chegava no mergulho da Rouge para subir, o carro batia embaixo e soltava a traseira. E a gente tentou aproveitar a velocidade para subir bem e perdeu o carro. Os dois carros acabaram batendo por causa de bater embaixo mesmo e soltar a traseira do carro. Zonta, brigadão, cara. Foi demais esse bate-papo. Se cuida. Tomara tenha um bom campeonato na Stock quando essa crise passar e que você tenha muito sucesso nessa temporada. Um abração para você. Se cuida aí, Zonta. Obrigado. Um grande abraço aí. Abraço. Valeu. Tchau, tchau, Zonta. Ouvimos Ricardo Zonta, ex-piloto de Fórmula 1, atualmente na Stock Car. Tem história para contar e contou muitas para vocês. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem seus likes e escrevam o que vocês querem ver ali na área de comentários, tanto do ponto de vista do passado, com essas histórias bastante curiosas, como do presente, a Fórmula 1 atual. Tá legal? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.